Bom dia ou boa noite aos que me ouvem aqui. Espero que os senhores estejam bem. Eu penso numa noite maravilhosa que eu tive. Dormi a noite toda, ô noite boa. Tá vendo como é boa a liberdade? Eu me livrei, eu me livrei dessa preocupação porque eu tenho que participar, eu tenho que me envolver nessas questões políticas, porque eu tenho que fazer alguma coisa pelo meu país. Então eu era muito de me preocupar com isso, né? E gastava tempo, energia. Fosse eu ainda tivesse vivendo naquelas épocas, como tempos atrás, né? Em outras épocas, eu não teria dormido bem essa noite, né? Teria amanhecido de luto. E não, dormi a noite toda e tô aqui, ó, de boa, assim, sabe? Pra mim é como um dia. A parte boa é que eu joguei um dia de folga, né? Eu estou de folga, inclusive eu inicio essa gravação aqui às 9 horas. Segunda-feira, dia 3 de outubro, 2022, enfim. Mas eu espero, né? Eu espero. Eu acredito que já tem um público aqui que me acompanha que deve ter sido igual eu, né? Deve dormiu de boa, né? Isso aí não abalou em nada. E aqueles que ainda não alcançaram essa liberdade, fica aqui o meu grande desejo a você. Que você possa se livrar, né? Se libertar dessa amarra, essa prisão à ideologia política. Que você se torne livre disso. Enfim, eu vou gravar aqui. Eu tirei esse momento para conversar novamente aqui com vocês. E eu quero reforçar mais uma vez aquela tese que eu venho sucessivamente falando aqui. Não sinta inveja dos narcisistas, das pessoas malignas, perversas. Não sinta inveja deles. Eu acho que a gente deva ser pessoas boas. Do bem nós não devemos ser trouxas. Trouxas, incautos, né, para cair nas armadilhas dessas pessoas, sabe? Mas invejá-los, desejar ser como eles, querer a esperteza deles, querer a inteligência deles para o mal, jamais. Sabe por quê, meus amigos? Um dia a casa cai. Um dia a casa cai. De repente, eu sei que pode ter pessoas aqui que estejam até se perguntando, mas por que, Vitor, que você vem batendo tanto nessa tecla, né? Você não fala outra coisa agora nesses últimos conteúdos seus, sempre reforçando isso. Eu explico. Eu tenho reforçado essa teoria aqui porque nessa época, um ano atrás, especialmente ali entre junho, vou colocar aqui, entre junho a dezembro, 6 meses do ano passado, foi um período que eu fiquei caminhando por um caminho escuro. Eu trafeguei por um caminho escuro. Naquela época, com tantas situações acumuladas dentro de mim, pertinente a pessoas ruins, eu fiquei tomado pelo sentimento de inveja, invejando esse tipo de gente, pessoas ruins, pessoas perversas. Eu passei a vê-los como os bambambãs, os maiorais, muito inteligentes, muito espertos, pessoas que sempre se dão bem. Ontem um grande amigo meu, inscrito aqui deste canal, ele é apoiador do Bolsonaro, entrou em contato comigo ontem, assim, amargurado, né? Muito amargurado pelo que ele contemplou ontem na apuração da eleição. E ele me fez uma pergunta. Ele falou assim: Ô Vitor, por que que o mal sempre vence, né? Por que que o mal sempre ganha? Aí eu disse assim pra ele, eu falei: é porque a maioria das pessoas são do mal. As pessoas, a maioria são do mal, né? Aí ele até fez um questionamento. Ele falou: não seria, no caso específico, né, da eleição, não seria falta de conhecimento? Eu falei: ah, não, meu amigo, não tem ninguém inocente nessa história. Mesmo a pessoa mais analfabeta. Os analfabetos, os velhos, a velharada aí, 60 anos, 70, esses aqui não são inocentes, porque a vida é uma escola, a vida ensina muito. Às vezes, se a gente pegar aquele garoto de 16 anos que tirou o título, isso aí eu ainda arrisco dizer que ele pode ter votado iludido, né? Alguém fez uma lavagemzinha cerebral na mente dele, mas a pessoa idosa, o adulto, o idoso, não, não vejo essa inocência, não. Eu falei: olha, isso aí é teoria do espelho, né? A outra pessoa é o seu espelho.
É o espelho dela. Então ela defende, ela apoia o outro mediante o que ela enxerga no outro. Se ela se vê no outro, aí ela faz, né? Fulano. Quando você vê uma pessoa defendendo gente ruim, então é porque lá no íntimo ele é ruim também. Ele tá protegendo é ele. Tipo assim, eu não vou criticar ele que ele é igual a mim, porque eu também não quero que me critique. É mais ou menos essa linha de pensamento, né? Ontem esse rapaz ele tava com essa percepção de que o mal é forte, o mal vence, o mal triunfa. Eu acho que até certo ponto, né? Até um certo ponto, sim, mas nem sempre. Nem todas as situações. Cedo ou tarde, meus amigos, cedo ou tarde a casa cai. Cedo ou tarde a casa cai. Deixa eu ver aqui, se eu já tivesse com o Google aberto aqui, eu me lembro muito de um. Se eu lembrar aqui, se abrir aqui, eu vou pesquisar aqui. Tinha até uma passagem da Bíblia que fala disso, né? Dessa coisa de que o mal não prevalece. É assim, o mal, ele até vence, ele vence muitas situações, mas eu digo assim, ele não vai vencer sempre, toda a vida. Ele não vai se dar bem sempre. Um dia, como eu disse, um dia a casa cai. E às vezes essa casa cai sem que ninguém precise ir lá e derrubar. E a própria pessoa se destrói, sabe? A própria pessoa destrói sua casinha, a própria pessoa cai. Foi o que eu botei ontem, né? Fruto podre cai sozinho. E assim, vamos só fazer uma recapitulada, né? Ano passado, eu vivi um período, como eu lhes disse, né? Eu eu tava com esse olhar de admiração, de inveja, né? Dessas pessoas ruins, tanto que eu desejei muito ser igual a eles. Ah, mas eu queria. Eu até, olha que doideira, né? Cheguei a tomar remédio, fui atrás de remédio controlado, né? Teve um médico aí, conhecido aqui do canal, né? Que eu andei consultando com ele, Dr. Corte. Eu nunca me esqueço de uma palavra que ele falou. Ele disse: olha, eu tenho um remédio, né? Eu posso te passar um remédio que esse remédio vai te dessensibilizar. Ele vai quebrar toda a sua sensibilidade. Mas eu fiquei. Enquanto eu não tomei aquele. Claro que eu não tomei o mesmo remédio, né? Eu tomei um similar, passado por outro médico. Mas. Deixa eu pesquisar bem aqui um negócio aqui que eu queria ler pra vocês. Eu não sei se eu tô digitando correto. Bora ver aqui se eu vou encontrar. Olha, eu me lembro, vou fazer um parênteses aqui, ó. Deixa eu abrir bem aqui. Eita, internet, não vai querer abrir. Demora aqui. Vamos lá, enquanto vai abrindo aqui, eu vou comentando. Eu cheguei a tomar esse remédio e me dei mal, né? Eu me dei mal. Eu queria porque queria me tornar igual a essas pessoas, né? Destruir o sentimentalismo, a empatia, todos esses sentimentos que pessoas que não têm transtorno de personalidade possuem. Abriu aqui, ó. Aqui diz assim, ó. Porque o cetro, é Salmos 125, 3, né? Isso aqui era quando eu era da igreja, eu gostava desse verso aqui. Diz assim: porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Tem um outro texto aqui que a pessoa colocou assim, ó. Eu vou repetir, ó. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos, pois se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. O cetro da impiedade não repousará sobre a sorte dos justos, para que os justos não estendam as suas mãos para cometer a iniquidade. É porque são várias versões, né? Eu acho que eu me incluo nesse verso aqui, porque foi o que eu senti ano passado, né? Eu de tanto ser alvo da injustiça e de ver a injustiça prevalecer, eu me vi com Deus. Eu achei que seria vantajoso ficar ali, né?
Mas hoje eu me considero curado, meus amigos. Eu me sinto curado e quando eu reforço isso é porque eu não quero ver nenhum de vocês tomados por esse sentimento. Não é bom. A inveja, o ódio, querer se igualar a gente ruim. E eu penso assim, se durante 6 meses que eu fiquei, né? Eu fiquei nessa energia ruim, eu estava contaminado. Hoje é um período assim que eu até carrego como uma vergonha assim dentro de mim, disso ter ficado exposto aqui no canal diante de vocês, né? Mas hoje eu tô fazendo um trabalho onde eu tento, assim, não tem como passar uma borracha, né? Porque tá lá, tá? O que aconteceu, inclusive, tá registrado aqui, mas eu tento mostrar, assim, que foi só uma fase ruim. Foi uma fase difícil que eu passei, mas eu venci ela, eu superei, e hoje eu tenho um outro olhar sobre tudo isso. Eu vou contar mais um relato aqui, mais um relato que eu não estava nem passando na minha cabeça falar disso hoje. Mas foi uma notícia que eu recebi ontem e eu gostaria de partilhar aqui com vocês. Eu prometi ontem na aba comunidade. Eu vou até abrir aqui e vou. Tem uns comentários aqui que eu acho justo comentar, ler. Assim, de repente, se eu não lembrar aqui, tá diante dos meus olhos aqui na tela do computador. Eu vou lhes contar mais uma situação de alguém com esse perfil, uma pessoa extremamente ruim, com um perfil até criminoso, desonesto, falso, pilantra, sabe? Tudo de ruim. E eu vou contar de uma maneira mais detalhada, onde eu expus isso na aba comunidade, mas eu vou detalhar um pouco mais hoje, para que você veja a situação de uma pessoa perversa, onde eu e nenhuma outra pessoa precisamos ir lá, ninguém foi lá bater, matar, fazer alguma coisa contra ele, né? Ele caiu sozinho, assim, com as suas próprias atitudes, ele se autodestruiu. Vamos lá, eu vou falar aqui, eu vou fazer uma retomada aqui do meu primo Breno, do primo Breno. Aqui é uma prova de que eu num passado não muito distante eu falava, né? Não, gente ruim não paga. O mal prevalece, o mal nunca se ferra, né? O mal é vitorioso. Nem sempre, meus amigos, nem sempre. Hoje eu vejo diferente. Eu acho que na maioria dos casos, eu acho que o que acontece é às vezes que demora. Existe as pessoas malignas que elas são tão inteligentes que elas cometem o mal, mas de uma maneira que elas se protegem, né? Eu cometo várias maldades aqui, mas eu consigo me safar. Ninguém me pega fácil no pulo. Mas eu acho que esse time aí é uma minoria. Eu acho que eles não chegam a 10%. Mais de 90%, eles vão fazendo suas maldades, vão fazendo, mas uma hora a casa cai. Ou alguém mais forte vem e destrói, ou eles se enrolam na sua própria maldade, eles são vítimas da sua própria maldade. Esse caso que eu vou falar aqui do meu primo, ele foi alvo da própria maldade dele. Acredito que uma grande parte dos que me acompanham aqui são testemunhas quando há um ano atrás, eu lembro o dia que eu comprei uma passagem para ir aos Estados Unidos, a convite desse primo. Foi no dia 23 de setembro. Eu falo porque está no meu e-mail aqui os tickets da passagem que eu comprei. Dia 23 de setembro. Inclusive, essa semana, agora que hoje é segunda, semana passada, eu acho que ali quinta-feira mais ou menos, quinta ou sexta, lá no grupo do Telegram, eu fiz um questionamento aos meus inscritos. Uma pena que, acho que só uns 2 lá comentaram, né? Eles não quiseram argumentar muito sobre o que eu coloquei lá, mas de boa, isso aqui é voluntário, né? Mas eu fiz um questionamento, né, para eles. Na verdade, eu era para ver assim se o pensamento deles sairia como o meu, né? Se ia coincidir com o meu, porque... E aí o que eu fiz no grupo eu vou fazer aqui. Quem quiser, sinta-se à vontade, se você quiser comentar ou não. Mas assim, existe manipulação muito sutil. Por que eu quero comentar? Eu sei que são águas passadas, é um assunto até batido, eu já falei várias vezes desse caso, mas olha, por que eu retomo essas questões quando tem algo novo, uma situação para ser tratada? É porque a manipulação, pessoal, ela reside em coisas bem sutis.
Muito, muito sutil. Eu vou falar aqui de uma manipulação que aconteceu comigo, que ela era muito sutil, que eu não percebi assim, ó, como se diz, eu não captei de imediato. Precisou acontecer algo mais grave para eu poder captar. Eu vou puxar de novo um pedaço dessa história da compra de uma passagem para os Estados Unidos, para que você entenda. Aqui eu só vou falar pontos que eu entenda que é interessante aqui para o podcast, porque lá, ou seja, um ano atrás aí eu abri o jogo aqui com vocês sobre esse primo, o que ele fez comigo, né? Mas tem alguns pontos que seria interessante eu tratar novamente aqui. Este primo, eu lembro que ali no início de setembro, quando eu vi nos telejornais que as fronteiras iriam ser liberadas, era início de setembro, as fronteiras seriam liberadas ali no início de novembro. Tipo, a partir do dia 1º de novembro já estava a previsão. E eu, num desejo muito grande, aquilo vinha ser, esse convite para ir aos Estados Unidos, ele vinha sendo cultivado já praticamente ano passado, 2021, né? 3 anos, já 3 anos. Desde 2000, eu digo assim, 2018, quando eu peguei o visto, né? Quando eu adquiri o visto. E a partir daquele momento eu comecei a fazer os contatos com o primo. E eu lembro de eu fazer uma pergunta, só recapitulando. Eu lembro que antes, ali julho, agosto do ano passado, nas conversas quando eu tinha com ele, sempre tratando dessa hipótese, ó, tô esperando, ó, a hora que for liberado eu vou comprar passagem e tal. Eu lembro de eu perguntar uma coisa pra ele, eu perguntava assim, primo, como é que tu tá aí de moradia? Você tá tudo certinho aí? Se eu for, tem como tu me receber? E ele, mas é claro, primo. Moça, pessoal, assim, o cinismo, né, da pessoa, né? Assim, é o mentiroso que é vítima de sua própria mentira. Primo, eu tenho um apartamento aqui, cara. Eu contratei um apartamento de 3 quartos, sabe? Eu assinei o contrato. Eu tenho um quarto grande, o meu quarto é o melhor, um quarto grande com banheiro. E assim, o apartamento tem cozinha, tem sala. Você pode dormir no meu quarto, ou se você quiser dormir na sala, pode dormir. A cozinha, você pode fazer comida, pode ficar à vontade aqui, sabe? A casa é sua quando você vier pra cá. E eu tava consciente que ele ia ter onde me receber lá. Quando chegou na fase, quando eu ligo pra ele e falo, ó, vou comprar as passagens, né? Agora já liberou, eu vou começar a pesquisar. Eu vou começar a pesquisar o preço aqui das passagens. E eu sempre ouvi naquela conversa, você vai comprar, mas eu vou mandar o dinheiro. Pesquisa aí, mas eu vou te dar o dinheiro. Tudo ele era cheio de lábia, né? Mas eu lembro de uma situação quando eu tava naquela fase de tratar de chegar num consenso sobre o número de dias que eu ia passar lá. Conforme já dito aqui, houve uma primeira proposta para 15 dias, depois uma proposta para 30 dias e depois uma proposta para aproximadamente ali uns 58 dias, quase 60 dias. Eu ia retornar faltando uns 2 dias para completar 2 meses. Lá que foi a última proposta dele, né? Não, venha passar os 2 meses que você tem de férias aqui. Me propôs trabalho, tudo. E eu lembro que no dia que eu encontrei a passagem, do preço excelente para eu comprar, eu mandei um áudio. Aqui vem o ponto da manipulação. Eu lembro que eu estava na escola. Num dado momento eu fiz uma pesquisazinha lá no Decolar. Os alunos ali fazendo suas tarefas, eu dei uma clicada aqui no celular. Quando eu vi o preço, R$ 2.500, ida e volta. Imediatamente eu tentei ligar para ele, não consegui. Passo um áudio para ele. E eu falei assim, eu mandei até o print. Eu falei, ó, primo, tá, é esse preço aqui, ó, 2.500. Parcela até em 10 no cartão. Não, 10 não, 9. 9 no cartão. Eu falei, ó, se for para eu ir, a chance é agora. O dia de comprar passagem é hoje. Eu falei, eu gostaria que você me confirmasse, apenas me confirme aí que tá tudo ok, a questão de eu poder ficar aí no seu apartamento, você tem como me receber, outra coisa. Aí eu lembro que eu dei minha resposta para ele sobre um convite para trabalhar. Eu falei, olha, mais provável, eu não vou querer trabalhar. Eu digo, eu indo para aí, eu vou preferir
ficar mesmo só para andar. Eu falei, é um período que eu quero até arejar minha cabeça. Foi exatamente isso que eu falei para vocês. Foi uma fase ruim que eu tava vivendo, eu tava muito estressado, muito amargurado, enfim. E eu falei para ele, eu queria usar essa viagem como uma terapia para mim, uma terapia, caminhar, ver coisas novas, sabe? Em 2 meses eu vou poder visitar muita coisa aí, andar, né? Eu quero desbravar esse lugar aí. E eu tenho certeza que isso vai ser bom para mim. Então, pode ser que eu mude de ideia, mas se não, eu vou preferir ficar mesmo só para o passeio. Eu não vou querer trabalhar com você. E assim, não se preocupe comigo com relação ao financeiro. Eu vou levar recursos suficientes para eu me alimentar, para fazer meus passeios. Eu digo que eu preciso de você, aí é a dormida. Eu falei, se você tiver um cantinho aí no quarto para eu dormir, guardar minha mala, ó, fechou. Então me confirma aí. E assim, pessoal, quando foi à noite, ele me liga. E eu lembro, olha o que ele falou pra mim. Ele disse assim: ele falou assim, primo, você comprou a passagem? Aí eu falei assim, ainda não. Porra, cara, o que tu tá esperando? E ele falou assim, meio alterado, ele falou meio assim, tipo, gritando comigo no telefone. Porra, o que tu tá esperando ainda? Tu tá esperando essa passagem ficar mais cara, é? Entra nessa internet agora, rapaz. Para de ficar conversando, para de conversar e entra na internet. Aí eu falei, uai, eu precisava de uma confirmação sua. Eu falei, tu escutou o áudio que eu te mandei? Rapaz, para de ficar com essa conversa mole aqui. Entra na internet e compra a passagem. Olha, depois que aconteceu esse fato sempre me vem na mente, sabe? Sempre vem na mente. E de lá pra cá, desde que aconteceu isso, eu comecei a ser muito observador numa questão. Ó, essa semana eu vou contar uma que aconteceu sábado aqui comigo. Sábado. Eu tenho uma prima aqui chamada Alice. É a prima depressiva aqui, porque o marido largou. Olha o que ela fez. Ela mandou um áudio aqui pra mim. É só uma situação comparando. Ela mandou um áudio pra mim e disse assim: ô primo, você tem o telefone do professor fulano de tal? É um professor que trabalha aqui, conhecido meu. Por favor, se você tiver o contato com ele, me envie agora que eu tô precisando. Aí eu me lembrei que poucos dias atrás eu encontrei com essa prima aqui, eu vi ela, e ela me falou que ia trabalhar nas eleições. Ela falou até o local onde ela iria trabalhar. E eu disse pra ela, eu digo, esse ano eu não vou poder trabalhar, né? Porque eu, operado, não pude participar. Porque tem os treinamentos, as reuniões, as coisas, e eu não podia ir, né? Agora só em 2024 que eu vou trabalhar de novo para me ter minhas folgas. Eu já sabia que ela ia trabalhar na justiça. E esse professor conhecido meu, ele não perde uma eleição. Toda eleição ele trabalha para pegar folgas. Aí eu falei assim, eu falei, eu vou te passar aqui o contato agora. Imediatamente eu peguei o contato e mandei para ela, né? Aí eu mandei uma pergunta, foi um texto. Não é nem de dizer assim, não, eu falei, ela não entendeu direito, eu escrevi. Aí eu falei assim, eu digo, prima, ele vai trabalhar contigo aí na justiça eleitoral, né? Eu digo, tu tá chamando ele pra ir trabalhar. Mas eu falei, brincando, como o cara é meu conhecido, assim, pra mim isso aí não era nada demais o que eu tava perguntando pra ela. De querer saber se ela tava querendo fazer o contato, era pra ele trabalhar na justiça. Mas se não fosse, ela poderia dizer, não, é outra coisa. Pronto. Foi só uma pergunta que eu fiz, né? Eu digo, tu tá chamando ele para ir trabalhar na justiça eleitoral, né? Olha o que ela respondeu. Ela, sim, primo, eu estou trabalhando na justiça eleitoral. Você percebeu a jogada? Eu fiz uma pergunta, eu perguntei sobre o professor, colega meu, e a resposta dela foi, sabe como é que chama isso aí? Eu já estudei sobre isso aí. É a resposta evasiva. Isso é muito comum em debates políticos. Eu já percebi isso em debate político. Um candidato, um exemplo aqui. Vamos supor, João, por que no teu governo aquela obra que tu fez ficou parada? Aí o candidato que recebe a pergunta, ele responde, não, porque no meu governo nós ajudamos muito, eu fiz tantas casas populares, eu liberei crédito. A pessoa responde, uma resposta nada a ver com o que foi perguntado. E foi mais ou menos o que ele fez comigo. Mais ou menos não, foi 100% o que o Breno fez comigo. Eu pergunto pra ele se estava tudo ok, se estava tudo certo. Aqui, só mais um detalhe. Por que eu fiz essa pergunta pra ele? Porque no mês de agosto, quando, digamos, a última vez que ele tinha feito essa citação pra mim, que ele tinha um apartamento com 3 quartos, e eu lembro dele falar assim, ele disse assim pra mim, olha, esses 3 quartos...
Dois eu alugo. Eu alugo os 2 quartos. Ele falou, inclusive, tem hispânicos morando aqui. Eles pagam o aluguel pra mim, né? A gente divide pra 3 aqui pra ficar mais barato. Aí ele disse assim, só, primo, que eu tô mudando de ideia. Eu tô mudando de ideia. O meu filho tá vindo. Ele falou, meu filho tá vindo. E o meu filho vindo, eu vou querer alugar um apartamento mais barato e menor. Um apartamento aí de 2 quartos. E só pra nós dois mesmo. Aí eu não quero morar com estranhos. Eu lembro dele ter falado isso pra mim. Eu quero alugar. E esse rapaz, assim, o tempo todo ele falava pra mim que tava na iminência dele vir. Olha, tá só esperando o documento chegar pra ele. Ele já foi no Rio de Janeiro, já foi em Brasília e tal, e tá perto. Olha, talvez ele até venha com você. Sempre era essa conversa. Talvez venha vocês dois aqui. Então, na hora que ele me confirmar que vem, provavelmente eu vou alugar um outro apartamento. Eu com essa dúvida na cabeça, de pensar, será se ele se mudou? Será se ele alugou outro apartamento? Aí por isso que eu perguntava. E no dia o dia que ele mandou, pediu para que eu parasse de conversar e fosse comprar a passagem, era isso que eu queria saber, se ele estava no mesmo apartamento, ou se ele tinha alugado outro lugar, como é que estava a situação, né? Mas a resposta dele foi evasiva, foi uma resposta evasiva. Eu queria deixar essa pergunta para vocês aqui, né? Como é que você viu essa atitude aí, né? Como é que você viu, assim? Qual foi o objetivo? Na sua visão. Para mim, a minha visão, isso aí, eu fui alvo da manipulação. Eu vou tentar me colocar no lugar dele. Eu vou tentar me passar aqui como se eu fosse a mente dele. Eu acho que na cabeça dele ficou assim. Eu não posso responder, eu não posso confirmar, né? Eu vou deixar aqui subentendido. Eu vou deixar subentendido que tá tudo bem. Pra mim foi isso, pessoal. Naquele momento, foi isso que eu encarei. Eu achei estranho aquela resposta. Poxa, por que não falou calmamente? Primo, se fosse eu, vamos inverter, se fosse eu ia dizer assim, rapaz, mas fique tranquilo que tá tudo certo aqui. Eu mandaria até fotos. Deixa eu te mandar umas fotos aqui pra tu ter certeza aqui, já que você tá com dúvida. Eu filmava, eu tirava as fotos e mandava, ó, tá aqui, você vai dormir bem aqui, ó, teu canto, separei esse lugar aqui pra tu dormir. Aqui a cozinha, tudo que eu falasse eu mandaria as provas, né? Não pode vir tranquilo, venha sem medo, né? Mas eu entendo que aquilo ali foi uma jogada tipo assim, eu vou dar uma resposta evasiva e colou, porque o que que eu interpretei? Se de um lado eu achei grosseiro, eu achei estranho assim a resposta, mas por outro eu pensei, não, ele deve estar até incomodado assim, porque já tinha falado lá atrás, porque que eu deve estar pensando que eu estou duvidando da palavra dele, né? Foi esse o meu entendimento na hora. Ele não deve ter me dado o pito aqui por educação, mas deve estar achando que eu estou duvidando da palavra dele. Então, se ele falou, vai lá e compra, então é porque tem, né? É porque tem tudo para me receber lá. Esse foi o meu pensamento. E aí, todos nós aqui já sabemos o que aconteceu depois dessa passagem comprada, né? Depois que eu comprei a passagem, tudo mudou. A conversa mudou, né? As atitudes mudaram. Tudo num direcionamento para que eu desistisse, sabe? Ele foi agindo para que eu entendesse, para que eu caísse a ficha de que não é para você vir. Eu não quero que você venha, não estou a fim de te receber aqui. E ainda para completar, ainda me aplicou o golpe da passagem da mãe dele, né? Fez eu comprar uma passagem no valor de R$ 2.800 para a mãe dele. Eu falo 2.800 porque era 2.700 e alguma coisa, acho que faltava ali R$ 10 para 2.800. Então arredondando, 2.800. Ficou nas minhas costas, né? Se o outro irmão dele não tivesse pagado, tinha ficado essa dívida era eu que tinha que ter pago, né? Eu ia ter que pagar para não sujar meu nome. Então essa foi a paga que eu recebi. Eu tive que cancelar, né? Eu tive que desistir. E eu reitero aqui para vocês, foi muito doloroso para mim naquela época. Eu passei uns 3 dias ruim, né? O que muitos aí hoje estão, os bolsonaristas aí que estão sofrendo hoje, né? Por conta do que ocorreu, foi o que eu senti. Foi um sentimento assim, no primeiro momento assim, um sentimento de derrota, né, de fracasso. Eu fiquei assim, poxa, tava tudo certo, né? Assim, tava o sonho, né? O sonho de passar aqui todo aquele período e até pela situação que eu tava vivendo naquele momento, eu tava vendo aquela viagem como uma terapia para mim. Eu acreditando que ia ser dias tão maravilhosos, né, tão felizes ali. E de repente a pessoa me passa uma rasteira daquela, né? Uma rasteira. Hoje, se você me perguntar se eu carrego mágoa, nenhuma. Eu limpei já, superei já. Eu tô falando isso aqui livre de mágoas.
né? Mas durante um período ali, dezembro, janeiro, até a época de eu viajar, eu fiquei ressentido com aquilo ali, sabe? E foi uma pessoa que eu excluí da minha vida. Bloqueio total, bloqueio total. Não quero nem pensar de aproximação com ele. E é outro que ontem eu fiquei sabendo que não tem a menor chance dele vir para cá. Se você me acompanhar até o final deste relato, você vai entender por que o Breno não pisa os pés dele mais aqui, onde eu moro. Então esse risco de, ele vai vir para cá e eu vou estar topando com ele aqui, de jeito nenhum. Isso não vai acontecer. E aí, tudo sucedeu-se. Aconteceu, vamos recapitular, né? Eu não fui à viagem, a mãe deles, que é minha tia, foi, ficou mais de 2 meses lá. Era para ela só ia ficar 1 mês, ela passou mais de 2 meses, porque ela não abre o jogo, ela não fala abertamente, mas ela também, de certa forma, ela teve enrolada lá com a questão deles, do Breno e a Berenice terem fugido de Boston, se tornaram foragidos pelos crimes, os seus ilícitos praticados. E aí foi nessa época que eu caí a ficha de que ali foi a melhor coisa que me aconteceu, foi eu não ter ido àquela viagem. Muitos disseram pra mim, comemore, sabe? Comemore você, tipo assim, ele ter tirado a máscara dele, ele ter se revelado pra você antes de você ir, porque se você tivesse ido, tinha sido muito pior. Muito, muito, muito pior. Então, foi quando assim eu tirei aquele peso. Foi a época que eu tirei. Foi comemorando o fato de eu não ter ido. Então, assim, eu fui em abril, fiquei menos dias, foi poucos dias, mas foi muito bem aproveitado, foi muito mais seguro do que se eu tivesse ido pra ter ficado ali junto deles, né? Eu poderia ter me dado muito mal. Aí de lá pra cá, o que eu sabia, as últimas informações que eu sabia era que tava foragido, né? Tava foragido. Soube que o filhinho dele foi, eu não lembro, mas eu acho que foi ali. Acho que foi antes da minha viagem. Eu não lembro agora, foi antes da viagem, foi depois que eu cheguei. Um dia ela me contou que o filho dele chegou lá, foi com $3.000 pra lá. E aí chegou lá, ele tratou logo de alugar um apartamento. Ele tava, o Breno, morando com a irmã. Aliás, já estavam foragidos, mas o fato é que se encontraram. Eles se encontraram lá, pai e filho. E aí ele alugou um apartamento. Eu que estou chamando de apartamento, é casa. Me foi dito aqui que era apartamento. Mas não em Boston. Foi em outra cidade. Numa outra cidade distante de Boston. Alugaram um apartamento e ficou morando ali pai e filho. Mas não durou muitos dias, meus amigos. Não durou muitos dias. Começou as brigas. Esse filho dele já foi usuário de droga e é usuário de anabolizante. O bicho é todo estourado assim, sabe? Todo bombado. Não deu certo, estavam para se matar. Resultado, o filhinho dele saiu do apartamento, deixou só ele no apartamento. E a minha tia me contou aqui que ele foi morar com 2 maconheiras. Que eu vi ela reclamando, meu Deus do céu, incentivei meu neto ir, né, pra lá, e aí pra chegar lá e se envolver com droga, se envolver com usuárias de droga. Diz que foi morar com duas usuárias de droga dentro de uma casa. Ou seja, ele tá lá, diz que tá trabalhando, mas é usando droga, de novo. Ele era usuário de drogas aqui, aí a família pagou um tratamento, botou ele numa clínica. O que eu sabia que tinha vencido o vício, né? Mas foi só chegar lá, voltou de novo, né? Tá usando de novo. Essas foram as últimas informações que eu tive. Aí ontem, senhores, a minha tia veio aqui em casa, chegou aqui por volta de 11 da manhã. Ela já tinha me avisado que vinha de manhã pra voltar, comprar alguma coisa na rua, e aí ela vinha pra cá almoçar. E quando fosse depois do almoço, por volta das 13 horas, ela iria pegar um carro. Era um ônibus escolar que estava puxando os eleitores da zona rural. Ela falou, 1 hora eu tenho que estar em tal lugar ali pra que o transporte, eu tenho que embarcar lá pra ir embora pra minha chácara. E aí ela almoçou e ficou só eu e ela lá na mesa. Minha mãe veio deitar aqui numa rede aqui, cochilar, e eu fiquei mais ela lá na cozinha conversando. E aí ela disse assim pra mim, ela falou assim, olha, eu vou te contar uma coisa, eu quero desabafar com você, porque eu tô muito angustiada, eu já chorei, eu tô muito mal, mas assim, não espalha isso aqui pros outros da família não, por enquanto, né? Enfim, eu tô caçando coragem, você é a primeira pessoa que eu tô desabafando. Ela falou, olha,
Eu tô muito triste. Eu vou tentar aqui, pessoal, falar tudo que eu lembrar, tudo que eu consegui lembrar aqui que ela me falou, mas foi mais ou menos esse o discurso. Ela falou assim: olha, eu tô muito triste porque eu tô sentindo que eu vou perder mais um filho. Eu vou perder mais um filho. Eu já perdi um aqui. Um filho dela morreu aqui, vítima do alcoolismo. Ela falando, e esse outro, o Breno, ele não vai viver mais muito tempo. Pessoal, quando ela falou isso assim, não que eu fiquei o tempo todo, mas eu meio que me espantei assim, né, com a fala dela. Eu falei, ai tia, como assim? Eu falei, aconteceu alguma coisa com ele? Eu fiquei pensando, será que adoeceu, tá muito ruim? Aí ela falou assim, a situação dele lá não é boa. Pessoal, isso ela falando comigo, enxugando as lágrimas, assim, os lábios dela já tava meio trêmulo, assim, quando ela falava. Eu vi que ela tava realmente abalada com essa notícia. Aqui eu digo pra vocês que não é mentira, não é falso o que ela me informou ontem. Ela disse assim, ele tá morando na rua, tá igual um mendigo. Aí, e já faz tempo que ele tá assim, desde que o meu neto foi pra lá, e aí saiu, não deu certa convivência, ele foi morar com duas mulheres, aí ele não deu conta de pagar o apartamento sozinho. E aí ainda ficou um período, diz que ele estava com um carro, só que aí venceu o imposto acho que é o documento do carro, né? Venceu o seguro, venceu tudo, e aí como é que ele iria poder renovar se ele está procurado? Ela não, aqui eu estou dizendo isso, ela não falou abertamente, mas ela disse assim, ela tentou camuflar essa parte, ela disse assim, pois é, o documento venceu e aí ele não tem como renovar porque não está ganhando, não está mais trabalhando. Ela falou, ele não está mais trabalhando, nem nos aplicativos, nem transportando. Simplesmente ele estava usando o carro para morar, ele estava morando no carro. Ele estava morando no carro e aí até esse carro ele perdeu. Ela não me explicou assim se o carro foi tomado ou se ele vendeu esse carro. Ela não entrou nesse detalhe. Ela falou assim, ele perdeu o carro. O carro que ele estava morando, que era onde ele estava morando, e agora ele está morando na rua mesmo. Aí tá usando usa banheiro de posto de gasolina para fazer as necessidades, tomar um banho e anda com uma bolsa. Aí às vezes dentro do banheiro mesmo lá dentro ele esfrega a roupa dele, leva para algum lugar para secar, mas anda dormindo no relento, tá dormindo debaixo de viaduto, tá peregrinando lá porque não aguenta trabalhar e tá doente. Ela falou, ele tá depressivo. Ele já sabe que é hipertenso, que há tempos atrás fez alguns exames e descobriu que é hipertenso, é diabético, ele tem uma doença de pele chamada psoríase e tem gastrite no estômago. Diz que segundo um médico que ele foi atendido tempos atrás, tudo isso foi consequência de muito estresse. Diz que passava por muito estresse, muitas horas de trabalho, né, muitas horas trabalhando, e aí acabou desencadeando a obesidade, não se alimentava direito, vida sedentária, e aí acabou culminando nessa situação. Ela falou, ele está doente, não aguenta, ela usou esse termo, não aguenta trabalhar. Mas vamos só entender, pessoal. Eu lhes pergunto, por que ele não está podendo mais dirigir o carro, não está podendo trabalhar? Ela quis dizer que é porque ele está doente. Mas não é isso aí não, meus amigos. Isso aí é o problema que ele está com a justiça, o medo de ser localizado pela polícia lá dentro. Quem sabe se não decidiu até virar morador de rua lá para não ser pego. Isso aqui são especulações minhas, né? Porque eu lembro que antes de tudo isso acontecer, ele sempre falava assim, olha, eu só aguento... muitos anos atrás ele sofreu um acidente e aí ele falou que desse acidente ele ficou sequelado e não aguentava trabalhar em outros tipos de trabalho, era só de carro mesmo, entregando comida e carregando passageiro. Era o serviço que ele conseguia fazer ali dentro, porque não exigia esforço físico, né? Pegar peso, essas coisas. Era o que dava para ele fazer lá. E desse meio dele ganhar dinheiro, ele não aplicou golpe, né? Ele aplicou golpes, que é as razões que levaram a ele estar aí foragido da justiça lá. Outra coisa que ela me contou também, ela falou, ele não me confirmou isso, certeza. Mas eu já tenho essa certeza, dizendo ela que numa conversa que teve com ele, disse que ele falou assim, eu ainda não entrei na internet, eu não fui verificar, mas é de certeza que eu perdi o meu green card, o documento, porque diz que o green card, se a pessoa tiver problemas na justiça, perde esse direito.
E esse documento ele tem que ser renovado periodicamente. Eu não sei de quanto em quanto tempo, mas tem que ser renovado. E para renovar, a pessoa tem que estar com a ficha limpa. Tem que estar tudo ok, não pode ter nenhum problema. Aí como é que ele vai poder renovar esse documento? Aí ela falou, ele tá sem documento também, né? E aí para poder, como é que... com certeza já deve ter sido cancelado esse documento, porque sem dinheiro, ela falando sem dinheiro, porque para poder atualizar, tem que ter dinheiro para pagar, e meu filho não está aguentando trabalhar. Pessoal, eu vi uma fala, o tempo todo, uma fala manipulada por parte dela, tentando assim colocar ele de coitadinho, tentando colocar ele de vítima, sabe? O tempo todo. Eu tenho até uma certa dificuldade aqui de narrar essa história para vocês, porque uma coisa é o que ela falava, outra coisa era o que eu entendia na minha cabeça, porque ela falava uma coisa, mas eu já ligava os pontos aqui, ele tá assim, é por isso, é por conta daquilo, né? Eu já ia ligando coisas que ela acha que eu não sei. Coisas que ela acha que eu não sei, mas eu sei, né? Aí ela falou assim, como é que a pessoa vai viver? O homem já tem 50 anos, com um estado de saúde desse jeito, morando na rua sem trabalhar, não vai viver, meu filho, não vai viver. Aí foi um momento assim que ela encostou o braço aqui na cadeira assim, botou a mão na cabeça e ficou chorando na minha frente. Aí eu falei assim, tia, o que ele fala da possibilidade de voltar? Eu falei, eu acho que quando tá numa situação dessa, a melhor coisa era ele voltar. Eu não quis nem perguntar por que o irmão não quis ele, por que a irmã não... Não, isso aí eles... É ninho de cobras aquilo ali, sabe? Pessoas desse naipe, pessoas do perfil deles, não existe amizade verdadeira, não existe amor ali. Existe uma cumplicidade pro mal. E como ele está numa situação desvantajosa, aí os irmãos já... Eu não sei nem que eu perguntasse, houve um momento que ela falou. Ela falou, meu filho Marcelo não quer, até porque a esposa não aceita, não aceitou nem eu, vai aceitar o Breno na casa dela. E a minha outra filha, a Berenice, está foragida. Ela disse, olha, ela falou, Vitor, o último contato que eu tive com a Berenice foi em janeiro, quando eu estive lá. Eu vi ela no dia de vir embora. Pronto, de lá pra cá, nunca mais eu tive contato com ela. Nunca mais eu tive contato. Reitero aqui, o foragido sou eu que estou falando, não foi a minha tia que falou, né? Ela falou que não tem contato com ela desde janeiro desse ano. Mas por que ela não tem? Porque ela está foragida. Ontem assim, sutilmente eu perguntei pra ela. Eu falei, ele não estava morando com ela um tempo atrás? Eu falei, não, a Berenice, ela tá morando em outra cidade, ela nunca mais me ligou, eu não tenho notícias dela, eu não sei onde está morando, eu não sei, eu ainda tenho um contato ainda, muito pouco, com o Marcelo e com o Breno. A Berenice, não sei do paradeiro dela. Então não tem como, acho que nem o Breno não sabe, ela falou, nem o Breno não sabe para onde é que ela está escondida. Enfim, é... Mas enfim, voltando à pergunta, eu perguntei a ela, eu falei, não seria mais vantajoso ele vir ajeitar, sei lá, pedir uma ajuda, ou até a senhora mesma, se puder, né? Se a senhora tiver as condições, pudesse comprar essa passagem para ele, porque ele tem 25 kitnets, tia. Ele tem, pessoal, ele tem 25 kitnets aqui, parece um condomínio fechado. Eu digo, olha, ele tem 25 kitnets, eu tenho certeza que se ele volta para cá, ele não morre de fome. Ele vai poder cuidar do investimento dele mais de perto. Não tem pessoa melhor para cuidar de um investimento do que o próprio dono. Deixa na mão dos outros, os outros faz o que pode, o que quer fazer, né? Mas ele como dono, ele cuidaria melhor. Estando aqui, ele estaria perto da senhora, a senhora daria um apoio para ele também poderia lhe fazer companhia, fica lá na chácara, a senhora tem sua casa aqui na cidade, onde ele poderia morar também. Poderia fazer um tratamento médico. Então, eu falei, a senhora já conversou com ele sobre essa possibilidade dele retornar? Aí ela disse assim, eu já conversei com ele, inclusive ele quer muito vir, sabe? Ele quer muito vir, só que ele não pode vir, Vitor. Ele não pode vir. Eu falei, por quê? Não. Ela falou, porque ele deve vários agiotas aqui. Ele deve vários agiotas e ele já foi ameaçado de morte aqui. Pessoal, olha, esse Breno, por conta de esses negócios aí das kitnet dele, dívida de banco, empréstimo de banco, tudo, ele fez os pais dele, o pai dele não era vivo aqui, fez os pais vender uma casa e dar o dinheiro todinho para ele, fez o casal vender todo o gado que tinha lá na fazenda,
Eu não lembro quantas cabeças é, mas foi muito gado. Tudo para enfiar, para cobrir dívida dele aqui. Porque nunca dava, ele nunca conseguia manter. Ele fez tanta dívida aqui que ele não dava conta de mandar dinheiro suficiente para cobrir. E por fim ele queria que os velhos vendessem a terra, queria que vendesse. Eu lembro de uma vez, minha tia já depois que está viúva, ela disse que uma vez falou para ele: não, pera lá, você não é filho único, são 4. O outro filho dela ainda era vivo ainda, o outro meu primo que morava aqui. São 4, você quer que eu venda o patrimônio todinho para te dar, só para você? Não. Os outros filhos também têm direito na herança. Não posso dar, eu já te ajudei muito, você já pegou, eu já entreguei uma casa para você e o gado todinho, e não foi suficiente. Pois olha o que ela falou aqui para mim ontem. Ela falou assim: ele estava me pedindo para me vender minha terra, vender minha casa para cobrir a dívida dele, que aí se fizer assim ele volta pro Brasil. Aí eu senti ela meio mobilizada assim a querer vender. Ela disse, só que eu fui somar, ela disse, eu já até fui eu fui em 3. Ela falou, eu entrei em contato em 3 agiotas aqui para saber os valores. Ela me falou, tem um que ele deve 80 mil, tem outro que ele deve 50 mil. Isso assim, 50 mil lá na época que pegou. Se for contabilizar com juros, tá falando só o capital mesmo que foi pego na época. 80 mil, 50 mil, 30 mil. Diz que a única dívida que ele conseguiu com esse dinheiro que a minha tia repassou para ele, que ele conseguiu quitar, foi a dívida do banco. Ele pegou, ele tinha me revelado muito tempo atrás que ele fez um empréstimo no valor de 120 mil no Banco Bradesco e era parcelas de R$ 3.200 que ele pagava por mês. E foi atrasando, o banco já estava para penhorar o patrimônio dele, aí foi quando essa minha tia vendeu doou esse patrimônio para ele, e ele foi lá e cobriu a dívida. Porque parece que é assim, tinha muitos juros, mas aí quando paga à vista, né, eu quero quitar hoje a dívida todinha. Aí não tem a amortização dos juros. Quando fez essa amortização, ele deu conta de... Foi possível. Ele tinha uma casa aqui também, ele chegou a vender essa casa também para cobrir a dívida do banco. Então, assim, o que ele pagou de fato foi a dívida de banco. Mas dos agiotas ele não pagou ninguém. A dívida está enrolando. E ela me revelou ontem que mesmo ela vendendo, ela falou, mesmo se eu vendesse minha terra, dizendo ela, né? Se eu vendesse as minhas coisas aqui para cobrir a dívida dele, não dá. Não dá para cobrir. Eu acredito que dá, pessoal, por uma conta, assim, a não ser que ela não me falou dos juros, né? Ela não falou dos juros. Agora, se incluir juros aí, o juro alto, talvez seja isso, né? Ela disse assim, eu já entrei em contato com 3 agiotas aqui, ele me passou os contatos e conversei. Mesmo se eu vender minha casa e minha terra, não paga a dívida. E um deles falou para ela bem aqui, eu disse, eu tô esperando ele pisar aqui um dia. Eu tô só esperando ele pisar aqui um dia que nós vamos acertar nossas contas aqui. Aí ela dizendo, não tem como ele vir não tem como. Então assim, por isso que eu tô te falando, se vem pra cá, podem matá-lo. Se ele ficar lá, ele vai morrer nessa situação. E eu não tenho, ela falou, eu não tenho condições. Essa minha tia, pessoal, ela é aquela coisa, né? Ela sente aquela coisa, mas ela não quer assim muito se sacrificar por filho, não. O filho dela morreu amigo aqui do problema do alcoolismo. E assim, ela nunca largou a chácara dela para ficar, de fato, acompanhando o filho dela. Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez. Eu tive 2 primos aqui alcoólatra, tempos atrás. Um era o filho da tia Doraci e o outro é o filho da minha tia que mora no Tocantins. Uma irmã dela que mora aqui. Ele teve um filho. Ela tem um filho que se tornou alcoólatra muitos anos atrás. Paralelo à época que meu primo estava no alcoolismo, esse outro lá também estava. A minha tia lá do Tocantins, o que ela fez? Quando o filho dela foi pro tratamento para vencer o álcool, ela ficou no pé ali. Ela disse que foi 2 anos. 2 anos ali junto, morando junto com ele ali, fazendo a comida dele, dando remédio para ele na hora certinha, administrando tudo. Hoje ele não bebe, tá curado do vício. Já a tia Doraci não. A tia Doraci ia com ele, fazia as consultas, porque existe um tratamento. Eu cheguei a ver até as sacolas de remédio lá. Aí o que ela fazia? Você fica aqui que eu vou pra roça. Eu vou cuidar das minhas coisas lá na roça. O que ele fazia? Ele não tomava os remédios e ia pros botecos beber pinga. Beber cachaça com os outros bêbados. Acabou morrendo. Atacou uma cirrose e morreu. Tanto é que até hoje eu escuto ela falar aqui. Ela tem vezes que ela chora. Ela fala que se sente culpada. Eu acho que eu podia ter feito mais. Eu sinto que eu podia ter feito mais e meu filho não teria morrido. É a mesma, é um filme que está se repetindo agora, que eu escutei ontem. Ela, não, porque não dá para me vender minhas coisas,
não vai dar de cobrir a dívida, eu não posso ir para lá, eu não posso ir para lá. Eu não me adapto, lá é frio, lá é uma cidade grande, é outro idioma, como é que eu vou cuidar dele lá? Então, assim, o certo era ele vir para cá, mas nessa situação, ameaçado de morte aqui, não tem como pagar a dívida. Então é uma situação sem jeito, meu filho, tá só Deus. Ela falando, só Deus. Foi o que eu fiquei escutando ali na hora, né? Teve um momento, pessoal, teve um momento que ela disse assim pra mim, já foi finalizando ali a conversa, ela disse assim, quando ele me liga, eu ainda perguntei assim, eu digo, ele ainda tá usando o telefone? Tá, ele tem um celular, ele tá usando o telefone, aqui e acolá, dizendo ela que ele tá vivendo lá às custas de pedir esmola, diz que fica lá nas esquinas, num canto ou no outro, pedindo ajuda. Aí uma coisa que ela falou que ela está muito preocupada é com o inverno. Segundo ela, as temperaturas já estão começando a baixar. Eu nem olhei, deixa eu ver se é verdade o que ela me falou aqui. Eu tô até curioso aqui, deixa eu ver quantos graus está fazendo, por exemplo, hoje, lá em Boston. Boston não, eu vou botar Boston, né? Porque se for uma cidade perto não deve estar muito. é, Ó, nesse momento, tá aqui, ó. Nesse momento tá fazendo 11 graus. 11 graus já é um friozinho, né? Deixa eu clicar bem aqui para ver se detalha mais a mínima e a máxima. Deixa eu ver. Não, não dá. Não, a mínima. Não, a máxima é 11 e a mínima 9. A mínima 9. Então já tá um friozinho, né? A tendência daqui para frente é diminuir, ir baixando a cada dia. Eu fico com inveja do pessoal de lá, enquanto eu tô fritando aqui no calor. Eu já liguei a central de ar, pessoal. Não sei se vocês perceberam aqui quando eu liguei. Tá o barulhinho aí, ó, porque eu já tava suando aqui dentro do quarto. Enquanto eles estão lá curtindo um friozinho de 11 graus, né? Pode usar um moletom, eu tô aqui cozinhando nesse calor. Mas fazer o quê, né? Eu não tenho como sair daqui. É, Ela falou assim, quando eu tenho um contato com ele pergunta sempre por você, Vitor. Agora mesmo que você operou, né? Você fez a cirurgia, ele tava, mamãe, e o Vitor, como é que tá? Ele é doido pra conversar com você. Ele é doido. Ela jogou um verde em mim. Aí eu falei, eu digo, tia, tá bom, eu vou ver aí, tá? Eu vou ver aí depois. Dependendo aí. Só pra não ser desagradável. Sabe quando é que eu vou desbloquear o contato dele pra eu falar com ele? Nunca. Isso não vai acontecer. Olha, pessoal, eu não sei, assim, eu acho que eu ainda acho que eu tenho resquícios da mágoa do que ele fez comigo, que quando ela saiu daqui, ela falou, não, deixa eu ir embora que o carro tá me esperando, que eu entrei aqui pra dentro do quarto, meus amigos, eu disparei a rir. Mas eu disparei a rir mesmo assim, dando gargalhada sozinho aqui dentro do quarto. Ri que fiquei. Agora porque tudo que eu tinha pra rir, eu já ri ontem, mas ontem eu passei o dia lembrando disso. E eu lembrava e me dava vontade de dar riso, sabe? Ontem, pense que quando eu digitei aquela mensagem, coloquei na aba comunidade, eu tava escrevendo aquele texto, eu tava rindo que tava escorrendo a lágrima aqui do olho, sabe? Olha, não é comum, não é comum isso acontecer, sabe? Ontem à noite eu conversei com o Lorde, aqui é tarde da noite, a gente falando aí sobre a eleição. E eu contei esse caso pra ele, eu tava falando e me acabando de rir na tela da chamada de vídeo, sabe? E eu falei hoje pra ele, rapaz, não vou mentir pra você, eu fiquei feliz, eu fiquei muito feliz de isso aí ter acontecido. Pessoal, porque pra mim foi a justiça aconteceu agora, de verdade. Porque, olha, pensa aqui comigo, pessoal, quem é que vocês acham que se ferrou mais? Eu que quis ir pra lá e ele boicotou a minha ida pra lá, ou as pessoas que emprestaram grana pra ele aqui? Pensa nessa pessoa que emprestou 80 mil reais pra ele e não recebeu esse dinheiro. Esse que emprestou 50 mil. Aí vocês vão me perguntar o seguinte: como é que ele conseguiu, né? Como é que ele conseguiu esse dinheiro, né? Esses empréstimos no banco. E olha, eu não lembro se eu já falei pra vocês aqui. Eu tô na dúvida aqui, realmente. Eu tenho a impressão que eu acho que eu já andei gravando, mas não publiquei esse assunto. Hoje eu vou fazer uma confissão aqui pra vocês a respeito dele. Esse meu primo, o Breno, ele sofreu um acidente. Eu arrisco um palpite, eu acho que foi ali no início dos anos 2000, talvez ali 2003, 2004, mais ou menos nessa época. Ele andando de moto, um carro, foi tipo assim, ele estava vindo numa avenida e um carro furou o sinal, o semáforo, e pegou ele em cheio. Ele quase morreu, ele é todo
cheio de ferro no corpo. Quebrou braço, quebrou perna. Enfim, passou por... Só que parece-me que foi mais de 20 cirurgias que ele fez. E ele recebeu uma indenização alta. Ele entrou com uma ação no Estado, contra o Estado lá, e recebeu uma indenização alta. Ele foi o caso que eu disse uma vez aqui no canal de um primo que eu tinha nos Estados Unidos que recebeu uma indenização e perdeu esse dinheiro todinho na Bolsa de Valores. Pessoal, eu lembro que ele... Pensa assim, vamos supor que o acidente aconteceu em 2004. Em 2010 foi o ano que ele ganhou. Foi quando realmente a sentença foi feita para valer ali e o dinheiro caiu na conta dele, né? A indenização foi paga pelo Estado. De 2010 ali até 2013 foi um ano assim, foi 3 anos que ele ficava assim, ó, pra vocês terem uma ideia. Ele vinha para cá, ele passava 15 dias aqui, 15 dias em Boston, em Nova York. Era para lá e para cá, para lá e para cá. Eu me lembro dele, ele comprou um carro. Vocês já ouviram falar do carro conversível? Eu não sei o nome desses, assim, as marcas desses carros, carro conversível. Ele vinha de carro conversível aqui para a cidade onde eu moro. Eu lembro uma vez eu andando na rua de pé. Eu já era professor, eu tava vindo, não sei o que eu tava fazendo no centro, assim, tipo umas 8 horas da manhã. E quando eu ia subir a escadaria de uma praça aqui, ele ia passando no carro e ele buzinou com o carro. Quando eu olhei, ele, primo. Aí fez assim, aí eu fui lá, cumprimentei, cara, vamos embora dar uma volta, moço, vamos tomar. É todo simpático. Igual eu já falei pra vocês. Eu fui iludido com aquele homem, assim, eu só fui cair a ficha, acordar pra realidade quando ele fez essa situação. Era uma simpatia, era uma gentileza tão grande comigo, tudo falso, sabe? Então, naquele tempo, ele ostentava aqui na cidade. Quando ele não estava aqui, era viajando. Ele ia para o litoral do Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste, Goiânia, aqui, né, onde eu moro. Então, assim, foi uma vida de ostentação durante aquele período. Só que ele ostentou com esse dinheiro, aí pá, de repente ele investe o dinheiro todo na Bolsa de Valores e perdeu. O que ele fez? Pelo menos essa foi a explicação que a mãe dele me deu aqui. Ele conseguiu esse dinheiro no banco, esses empréstimos, foi falando no banco e para essas pessoas que ele tinha uma grana, que ele tinha muita grana, mas que essa grana estava aplicada. Olha, eu estou com uma grana aplicada porque eu não posso pegar, mas se tu me empresta aqui, eu te pago com juros muito alto. Ela não me falou, mas foi assim o valor, a taxa de juros. Mas eu te pago. E o pessoal, sabendo dessa informação, achou que ia levar vantagem com ele. Era tipo o que ele falava para mim. Ele falava aqui para mim, ó primo, quando você vier para cá, eu vou te dar as passagens de ida e volta, tá? Nem adianta, se tu comprar no teu cartão, mas eu vou te passar esse dinheiro. Eu deposito, eu te dou quando tu chegar aqui. Eu vou te dar hospedagem, eu vou te dar alimentação. Você vai andar comigo no meu carro. Ó, pra vocês terem uma ideia, quando ficou naquele combinado de que eu ia passar 2 meses, ele chegou a falar pra mim um dia aqui, falou, eu vou alocar uma van, inclusive eu pesquisei na internet e tem essa van, é uma minivan que cabe 12 pessoas dentro, eu não sei o nome daquele carro, falou que a gente loca e não é caro, e aí vai juntar eu, o meu irmão Marcelo com a família dele, a minha irmã Berenice com a família dela, você, mamãe, né, se vier. Aqui eu falo naquele inteirinho ali, entre eu comprar minha passagem, comprar a passagem da mãe dele, depois ele começar a mostrar as garras. Naquele período, ele chegou a falar isso para mim, eu vou locar essa van porque nós vamos sair de Boston para Miami. Nós vamos fazer uma viagem de van de 2 dias, eu vou dirigindo com meu irmão e nós vamos parando, você vai conhecer Nova York, Filadélfia, Washington. Ele foi citando o nome da cidade tudinho, nós vamos parando ali em cada lugar. Tudo mentira, meus amigos. Um sonho só dos lábios para fora, sabe? Só dos lábios para fora, que nunca foi sincero aquele convite. E eu todo iludido, que eita, vou filmar, vou tirar foto, aquela coisa. Vocês acham que essa mesma lábia não foi passada para as pessoas aqui? Para os funcionários do banco? Quem sabe não levou até extratos de alguma conta que ele tinha? Mas eu tenho dinheiro, ó. Eu tenho dinheiro porque eu não quero usar esse dinheiro, o dinheiro está aplicado e tal. Eu tenho uma amiga aqui que ela fala assim para mim, a Júlia. Ela sempre diz assim, rapaz, ela falou assim, todo veaco, todo caloteiro tem dinheiro, todo caloteiro tem lábia. É uma lábia que derruba até macaco do galho. Olha,
praticamente ele deu o golpe nos próprios pais, né? Com a questão lá do patrimônio. A minha tia me disse que quando vendeu o patrimônio foi tipo assim, para emprestar para ele. Eu tô te emprestando. Nunca devolveu. Aliás, minto. Deixa eu fazer uma correção. Até que isso aí ele devolveu, porque como tem as kitnets dele aqui, ela pega, eu não sei se ainda tá pegando, mas até um tempo atrás ela pegava. Ela pegava de 500, parece que o limite era até 800 que ela podia pegar por mês. Que era tipo um pagamento de juros desse empréstimo que foi feito. Mas é porque ela tinha esse acesso de poder pegar essa grana aqui com ele. Ela cedeu esse patrimônio, os agiotas que ele deve até hoje e o banco que ele pagou na marra, né? A intenção dele era dar o calote no banco, né? Porque o banco ele viu que não ia ter como. Aí pagou. E aí hoje tá lá, né? Hoje tá lá. Eu lembro quando certa vez ele me contando, né, as mazelas dele, de dívida, essas coisas, eu falei assim, primo, eu vou te dar um conselho assim para tu refletir. Você não é obrigado a seguir o que eu tô falando aqui. Mas assim, por que você não vende o seu patrimônio e quita essa dívida? Vende tudo e paga. Eu falei, às vezes é aquela coisa, você pode não ter nada, mas você vai dormir com o seu pensamento tranquilo, sua consciência em paz. Eu falei, é igual eu digo, a única coisa aqui que eu tenho no meu nome é só uma moto. Eu tenho uma moto no meu nome. Eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu não tenho patrimônio no meu nome. Então, mas eu durmo a noite toda, eu não tenho um cobrador, não tem ninguém atrás de mim me ameaçando, nem banco me cobrando, querendo tomar alguma coisa de mim. Eu falei, porque isso aí, quando você fica com esse tanto de dívida e essas preocupações, isso aí acaba com a sua saúde. Mas o pensamento dele não era assim, o pensamento dele realmente era de tirar vantagem, ele queria tirar vantagem. Hoje eu tenho uma coisa, muitos de vocês aqui até falaram assim pra mim na época, né, que quando rolou a história do ir pra lá e deu certo, muitos disseram assim, olha, eu acho que o plano dele era tipo botar de escravo lá dentro. Eu teve gente aqui na minha cidade, aquela minha amiga, a Mariana, ela disse, olha, agora que ele já tá mostrando as presas, né, eu acredito que se tu for, é capaz dele querer te tomar dinheiro, ou ele vai botar pra tu ficar tomando de conta, tu vai ter que arcar com a tua despesa da mãe dele, ou ele vai botar pra você ficar trabalhando pra poder pagar a tua estadia lá na casa. Tipo assim, eu te hospedei aqui, mas você vai ter que trabalhar pra mim pra poder pagar. Então assim, veja que as intenções não são boas. Se ele fosse realmente teu amigo, ele não agiria dessa forma. E eu lembro que no dia quando eu falei que eu não queria mais ir pra lá pra trabalhar, eu queria realmente pra ir passear, talvez esse tenha sido um dos motivos que ele não quis mais que eu fosse, né? E também pelas mentiras que ele estava falando. Conforme dito lá atrás, ele não tinha nada disso para me receber. Não tinha apartamento, não tinha aluguel, não tinha nem para ele. Mas eu digo aqui para vocês, eu não sinto nenhuma pena dele, nenhuma. Eu achei pouco. Eu quero que ele sofra, eu quero que ele sofra bastante, que morra, que se dane para lá, sabe? Agora eu vou pegar uma fala. Eu lembro que o Lorde Conselheiro, a primeira vez que eu conversei com ele, lembro como hoje, o primeiro contato que eu tive com ele no Telegram foi um caso que eu contei eu estava contando um relato aqui, acho que isso foi lá em 2019. Deixa eu ver, foi 2019. Eu contei um caso de uma coordenadora de uma escola filantrópica que eu trabalhava, uma escola filantrópica da Igreja Católica, e lá tinha uma mulher, eu lembro até o nome que eu dei a essa mulher aqui no canal, é Luzilene, eu chamei ela de Luzilene. Eu contei o tanto que aquela mulher aprontava comigo, as perseguições, as sabotagens, as maldades dela dentro do local de trabalho, e não só comigo, como com outras pessoas. E o Lorde, quando ouviu esse relato, ele me procurou no Telegram e falou assim, Vitor, tu quer que eu te seja sincero? Essa Luzilene aqui do teu canal, ela merece morrer, cara. Gente igual essa mulher merece a morte. Sabe? O mundo será muito melhor se ela morresse. E eu vou até falar uma coisa aqui para vocês, que eu tenho a sensação, um dia eu ainda vou saber, mas eu tenho a impressão que essa Luzilene faleceu. Sabe por quê, meus amigos? Ela era professora concursada pela rede aqui que eu trabalho. E olha, eu acho que foi, quer ver, o último, quando foi que eu trabalhei lá? Foi 2000 e... Eu operei em 2019, né? Minha primeira cirurgia foi em agosto de 2019. Eu ainda vi ela no final do ano, quando eu retornei, eu vi, ela deu câncer de mama. As últimas notícias que eu tive dela foi essa. Ela foi para Goiânia e lá ela teve que amputar, ela perdeu
como é que chama? Não, é oh, meu Deus, não sai, né? Mastectomia que chama, né? Que a perda foi assim. Primeiro ela fez uma cirurgia para retirada de tumores na mama. Operou, aí botou, foi colocado como é que chama? Tipo um enchimento, né? Colocaram um enchimento lá dentro e aí deu rejeição. Deu rejeição, teve que abrir a cirurgia. Abrir não, teve que amputar. Ela perdeu a mama. Ela fez todo aquele processo de tratamento de quimioterapia. Eu lembro que quando eu vi ela um dia, a última vez que eu vi ela nessa instituição, ela veio tipo só trazer laudos, atestado, alguma coisa. E eu vi ela estava muito magra, uma mulher bonita, pessoal. Uma mulher autona, bonita de corpo antes da doença. Peito, bunda. Naquela época, ela estava com seus 38 anos. Estava com a idade que eu tenho agora. Mãe de 4 filhos. Eu lembro que ela estava muito magra, muito abatida. Eu não falava com ela, eu já estava de contato zero com ela, mesmo no mesmo local de trabalho eu não falava com ela por conta do que ela tinha me feito. Mas uma professora do quadro, ela me dava informações dela. Mas não, ela veio só entregar uma documentação e já vai voltar para Goiânia. Pessoal, nunca mais ouvi falar dessa mulher por aqui. E eu já andei perguntando, várias pessoas já perguntaram, cadê a Luzilene? A Luzilene, eu tô com a impressão que ela morreu lá para Goiânia, deve ter sido enterrada para lá mesmo e ninguém, não chegou a notícia aqui. Não sei, ou então ela pediu a exoneração do cargo, se ela estiver viva, ela pediu a exoneração e tá para lá, né? Mas assim, é a mesma, eu tô pegando aqui que assim como o meu amigo Lorde falou dessa Luzilene lá atrás, que ela merece a morte, é a mesma coisa que eu falo para esse Breno. É uma pessoa ruim, é uma pessoa que passou a vida para fazer coisa ruim. E ele é ruim, pessoal, desde novo. Eu me lembro quando o pai dele era vivo. Aqui eu considerava o pai dele como meu tio, que me viu desde a hora que eu nasci aqui, ele me viu crescer aqui, eu convivi muito próximo, né? Eu me lembro que uma vez, eu conversando com ele, ele me contou um fato. Ele me contou um fato sobre o Breno. Ele disse assim, olha, o Breno tinha 15 anos, eu dei uma surra nele. Eu falei, mas por quê? Porque chegou no meu conhecimento que ele estava envolvido com uma maloca já roubando, fazendo pequenos furtos na rua. Ele disse que uma vez uma pessoa falou, ó, teu filho tá em tal lugar, tava num certo local com outros moleques da rua, envolvido, tipo assim, parece que tinham roubado alguma coisa, tinham vendido e estavam bebendo de cerveja, alguma coisa, o dinheiro, fruto desse roubo. Porra, o velho disse que pegou um cinto e foi de pé, foi bater lá. Quando chegou lá, disse que deu uma surra, foi no meio da rua. Se eu vim batendo nele de lá de casa até aqui. E disse que quando chegou em casa que a surra foi grande. E eu via, por um outro lado, uma vez eu vi ele falando, o Breno, uma vez eu vi ele falando que na adolescência dele ele teve vontade de matar o pai dele. Ele primo, uma vez, ele falou, eu tinha meus, e nessa idade, ele falou, acho que eu tinha uns 13 para 14 anos, porque meu pai me batia muito, meu pai me maltratava muito dentro de casa, e uma vez eu peguei uma faca, eu acordei de madrugada e peguei uma faca, a porta do quarto deles ficava aberta, e como me deu vontade de entrar dentro do quarto do meu pai e meter aquela faca na goela dele, na garganta dele. Mas aí Deus não deixou, e aí logo, pessoal, a minha tia, quando eles, tipo assim, parece que um tava com 19 anos, o outro com 18, não, acho que um tava com 20, ela até me falou ontem a idade deles, parece que o Breno tava com 20 e o Marcelo tava com 18, quando eles ajeitaram e mandaram para os Estados Unidos, tudo novinho. Certa vez eu estava conversando aqui com a Júlia, uma amiga minha que inclusive conhece, e eu falei assim, porque hoje essa minha tia, ela se queixa que ela vive muito sozinha, né? Que os filhos moram, uma vez eu escutei ela falando bem aqui para minha mãe, Evanilde, você é a mulher de sorte, né? Porque você tem a sua situação, mas tu tem um filho que não te abandonou, e eu tive 4 e não tenho, é como se eu não tivesse nenhum, porque um morreu e os outros moram longe, né, não tá aqui para me ajudar e tal, e eu não tive essa mesma sorte. Aí um dia eu conversando com a Júlia, eu comentei esse caso, eu falei assim, Júlia, eu não entendo a tia Doraci hoje reclamar que ela é sozinha, sendo que foi ela mesmo, mas o marido que mandou os filhos para longe, né? Aí ela falou uma coisa que eu ri, pessoal, ela disse assim, rapaz, mas quem sabe não já mandou para fora, não foi para se ver livre, que vai ver que eram umas pertes, umas cobras dentro de casa.
Eu não tenho nenhum. Ela disse, eu tenho a certeza que ela ajeitou para esses filhos dela ir para os Estados Unidos. Que eu lembro dela falar que venderam até patrimônio. Essa tia Doraci, hoje que ela é fodida financeiramente, mas ela já foi bem de vida aqui, meus amigos, com o marido dela. Ela era dona ela era dona de loja, dona de restaurante, dona de várias casas de aluguéis aqui. Então, assim, o marido e esse filho que morreu, eles eram dono de banda musical, ganhavam muito dinheiro em contrato de shows, essas coisas. Então, assim, eles já tiveram os períodos áureos, né? Os períodos gloriosos aqui, de ter tudo, de ter vários carros, possuíam vários carros, várias casas, fazenda cheia de gado. Ela hoje, comparado com o que ela foi no passado, ela é pobre. Hoje ela é uma fodida na vida financeiramente, se comparado com o passado. Essa ida dos filhos dela para os Estados Unidos, atravessando o deserto do México, porque eles tentaram pelo visto, mas não conseguiram. Mandou pelo México. Foi caro na época, lá no, sei lá, ali início dos anos 80, mais ou menos. Eu acho que a época... Não, foi final dos anos 80, mais ou menos, quando eles viajaram. Eu lembro, assim, eu não tive muita convivência com o Breno e nem com o Marcelo. Eu lembro que eu tinha, assim, 5 anos, 6 anos de idade, mais ou menos, eu ainda lembro deles aqui. Eles já tudo, assim, uns rapazes já tudo altão, magrelão alto. Aí depois foram embora, vazaram daqui, né? Foram para os Estados Unidos. A Berenice, eu já contei o relato dela aqui, uma ladra lisa, né? Ladrona mesmo aqui. Aqui ela teve tempos aqui que ela era assaltante mesmo, de entrar nas casas das pessoas e roubar. Se achasse uma porta aberta, ela entrava mesmo e roubava, sabe? Nos Estados Unidos, eu vejo os Estados Unidos ainda também como um país ginocêntrico, porque ela foi pega em vários roubos lá, roubos à residência, roubo em empregos que ela arrumou, roubando dinheiro do caixa, as câmeras filmavam, pegando ela ali, o rosto. E nunca foi presa, até hoje nunca foi presa. Já viveu foragida, essa é só mais uma das vezes que ela está foragida. Ela já passou tempo que ninguém sabia do paradeiro dela. De passar meses sem ninguém sabia, nem os irmãos dela que moravam lá não sabiam para onde é que ela estava, se escondendo com medo da polícia. Mas eu tenho a impressão que se a polícia de verdade quisesse pegar, já tinha pego, né? Eu acho que a minha amiga Júlia, ela tem uma certa razão nisso aí. Eu acho que mandou mesmo foi para se livrar. Então esses filhos, um dia desse eu já falei para vocês aqui que toda pessoa ruim, todo abusador, ele não se tornou um abusador na fase adulta. Quando você vê uma pessoa com um perfil narcísico, você olha para esta pessoa e pensa o seguinte dela: só olha para trás de nós. Quando ele era adolescente, ele era desse jeito. Quando ele era na infância, ele era desse jeito. Por que eu venho aqui? Vocês já perceberam que eu gosto de vir aqui e conto para vocês histórias que eu vejo lá na escola que eu trabalho. Um dia desse até um inscrito botou assim: olha, você devia não contar essas histórias porque você está expondo, isso pode dar problema. Não vai dar nenhum problema não. Problema daria se eu tirasse a foto da criança e mostrasse aqui. Fulano de tal, esse menino, revelasse o nome e a carinha dele aqui. Aí eu ia me ferrar se eu fizesse isso. Mas aqui eu invento uma história. É uma história que eu crio baseada. Às vezes o nome do menino é João, mas eu falo o nome dele aqui José. Eu dou outro nome, não mostro imagem, né? O objetivo é mostrar. Vocês podem observar que a maldade do ser humano, ela já se inicia na infância. Quantos alunos ruins eu tenho lá dentro daquela... Já tive ao longo de 12 anos que eu leciono. Alunos ruins, menino com... Eu presencio meninos e meninas com 7 anos de idade, 8 anos de idade, violentos, que tira sangue do outro. Agora em agosto, eu acho que eu contei um dia aqui no canal, agora em agosto, eu não sei se foi um estilete, ou se foi... Tem vezes que eles quebram o apontador de lápis, né? Aí pega aquela lâminazinha, aí queima a ponta de uma caneta ali e enfia, né? Aquele trem, pegou o lápis, tem vezes que o lápis mesmo, aponta o lápis com a ponta bem fininha. Agora eu lembrei, eu tive um caso de uma menina, na escola que eu trabalho à tarde, que ela pegou um lápis pontiagudo e meteu aqui por trás da orelha do menino assim, que rasgou. Quando eu olhei, o sangue estava escorrendo no pescoço. Pessoal, desde 2018 que eu trabalho mais com crianças. Olha, eu tenho que estar de olho ali o tempo todo, monitorando. Às vezes, por exemplo, eu não sou de estar saindo da sala.
eu levo minha garrafa de água. Às vezes eu vou 1 ou 2 vezes no banheiro, que eu fico bebendo água, aí quando dá aquela vontade no banheiro, mas eu vou correndo. Tipo assim, eu vou lá, urino, vou rapidão e eu volto para a sala. Porque geralmente esses atos de violência na sala acontecem nesse momento. Às vezes uma saidinha que eu dou ali fora, fui lá. Tem vezes que eu vou na secretaria, botar grampo, pegar uma cola, pegar papel, alguma coisa. Nesse ato de sair e ir lá que eu volto, já aconteceu. Esse caso mesmo da menina que rasgou a orelha, cortou a orelha do outro, foi no momento que eu saí. E essa coisa do aluno indisciplinado é tanto menina como menino. Olha, eu tenho umas alunas, eu tenho umas menininhas à tarde num colégio ali que, misericórdia, chega a ser pior do que os meninos. Eu tenho 2 alunas à tarde que elas vão na porrada, meus amigos. Ela vai na porrada com o menino maior do que ela enfrenta lá dentro da sala. Enfrenta no morro, se atraca, rola por o chão, dá morro, corta se tiver que cortar. Aí quando você vê um adulto com esse comportamento, aí você fica pensando que não, isso aqui brotou agora. Não, isso aí foi lá da infância. A vantagem é que na infância, se o adulto podar, se o adulto cortar aquilo, aparar as arestas ali na época certa, você salva. Você salva essa criança para que ela não seja um monstro na sociedade. Eu tenho a impressão que a tia Doraci, ela fez os filhos dela se tornarem o que se tornou, essas pessoas pilantras. Em parte é pelo próprio caráter dela, mas por um outro lado eu entendo que seja também pela negligência, porque igual ela conta, né? Eu passava o dia na loja, ela no restaurante, ela só cuidando, o marido viajando com a banda, mexendo com shows. Aí os filhos meio que ficavam largado, deixava largado ali. Essa minha prima Berenice, ela com 12, 13 anos, ela ia pra escola, ela entrava, olha o que ela fazia, ela entrava na escola, deixava a bolsa, aí ela já tirava uma sacolinha ali com a outra roupa, e saía mais uma, duas coleguinhas, ia zanzar pela cidade, ia tomar banho nos lagos, em algum lugar por perto aqui. Aí quando estava perto das 17 horas, ela voltava, corria rapidão lá, vestia a blusa do uniforme, a roupa, e pegava a mochila dela e vinha embora. Quando a mãe dela ia no dia da assinatura do boletim, a professora mostrava, olha, esse bimestre ela não pisou um dia aqui na escola. Não fez as provas, não participou das aulas, só tem falta aqui. Foi nesse sistema que foi criado, né? Aí por isso que tá. Eu sempre falo que colhe, meus amigos, colhe. Olha, eu já poderia encerrar esse conteúdo aqui agora, mas eu já até botei a caixinha de som aqui. Deixa eu abrir. Eu assisti um vídeo ainda há pouco e eu quero mostrar para vocês um pedaço desse vídeo. Tomara que eu encontre aqui, né? Eu tô caçando na cabeça o nome do rapaz que gravou esse... Eita, não vou achar, caramba. Pessoal, eu vou dar... Ah, achei. Já tá bem aqui, é porque eu não tava lembrando o nome do rapaz. Eu vou abrir aqui a caixa de som, eu vou dar uma pausa. E aí tem uma parte que eu quero mostrar o depoimento desse rapaz, que ele... Parece que agora ele tá morando aqui no Brasil, mas segundo ele aqui, ele já morou nos Estados Unidos e na Europa. Em vários países da Europa. E ele tem um grande canal. O canal dele, deixa eu ver quantos inscritos tem... Vixe, tem muito. Ele tem 1.800.000 pessoas no canal. É o Diego Rox. O Diego Rox. Eu vou mostrar aqui uma fala dele. E essa fala ela vem de encontro ao que a forma como eu visualizo, né? Ontem, quando eu estava aqui, foi uma longa conversa aqui. Eu só peguei o que era principal que eu queria partilhar com vocês da fala da tia Doraci, né? Mas ontem teve um momento que ela ficou meio nervosa e ela bateu assim com a mão na mesa, né? Ela falou assim, tu sabe o que é o grande problema dos meus filhos, Vitor? É que são um bando de burros. São um bando de burros. Ela falou, porque quando eu os ajudei para eles irem para os Estados Unidos, não era para eles passar o resto da vida lá, vivendo lá. Era para eles irem para lá e fazer o seu pé de meia. Era para ganhar dinheiro, ganhar uma grana boa e depois voltar para o Brasil. Esse foi o combinado. E não, os caras estão lá... É uma vida, vive igual escravo. Infelizmente eu não posso aqui botar essa gravação porque ela cita, mas eu fiz questão na hora, sem que ela percebesse, eu gravei a conversa que ela teve comigo aqui, onde ela fala. Ontem, eu acabei me distraindo aqui. Ontem ela se queixou pra mim, assim, que ela, com essas palavras ela falou, pessoal.
são um bando de escravos, sabe? Ela falou, meu filho Marcelo, ela falou, quando eu tava lá, que às vezes ele ia lá que ele ia me visitar, às vezes ele sentava um pouco, ele começava a cochilar no sofá, de tão cansado que tava. É de 14 a 16 horas de trabalho por dia. E não sobra um centavo. Trabalha, trabalha, trabalha e assim vive no limite do financeiro ali. É só para pagar aluguel, pagar as coisas. Eu acho que no caso dele, é porque ele tem que sustentar a mulher, as filhas, tudo é nas costas dele. É por isso que não sobra, né? Aqui eu quero deixar bem claro que aqueles casos de brasileiros que vão para o exterior com um propósito, tipo assim, eu vou para lá, eu vou fazer o meu pé de meia, eu vou trabalhar para juntar uma grana, e aí tem dois caminhos: ou você junta uma grana boa, se legalize para viver lá, financiar sua casa, né, ter sua casa própria e se estabelecer por lá, ou então fazer aqui no Brasil. Eu acredito que sempre é mais fácil aqui no Brasil, porque como a moeda de lá é mais forte, você ganha numa moeda forte, joga para o real, e aí você vai multiplicar essa renda aqui no Brasil mais rápido. Eu acho que é mais fácil construir um patrimônio com esse recurso adquirido lá aqui no Brasil do que investindo lá, né? Agora, e reitero, quem já está estabelecido aqui no Brasil, quem já tem uma estabilidade boa aqui, para ir se aventurar no exterior, eu já acho um pouco arriscado. Vamos ouvir o que o Rox, né? O Rox falou aqui. Eu vou pegar na parte principal aqui da fala dele para mostrar para vocês. Não tenho mesmo. Eu já morei no exterior, né? Por falar em exterior, falar aí de outros países e tudo mais. Morei nos Estados Unidos, morei em Portugal, moro no Brasil e na Itália. E, cara, eu sei como é a vida no exterior, tá? Sei como é. O trabalho é duríssimo, duríssimo mesmo, tá? Você tem mais segurança, dependendo do país que você vá, você tem mais segurança sim, né? Você tem, às vezes, você tem um poder de compra maior, então você consegue ter mais conforto, consegue ter um carro legal, um conforto legal dentro de casa, mas os trabalhos são duríssimos, duríssimos. Você que nunca saiu do Brasil não tem ideia, né? Viver do subemprego nos outros países é extremamente difícil, tá? É doloroso. Se ganha dinheiro, mas se deixa a alma para ter esse dinheiro. E você só vai entender isso se você fizer isso um dia. Se você sair, for para outro país e arriscar, né? Aí você vai entender o que eu tô falando. E o que acontece? Eu vivi isso, principalmente nos Estados Unidos, né? Embora você esteja num país desenvolvido, né? Você gosta do ambiente, você gosta das lojas, você gosta de tudo ao seu redor, mas você às vezes vive no pesadelo que é o seu trabalho. Então o que você queria ter? Você queria ter uma vida digna como um nativo, né? Ou como uma pessoa que já está há muitos anos com documento e já consegue ter um trabalho comum, tá? Um trabalho comum e não um subemprego, né? Um trabalho onde você tem que deixar a alma ali e é humilhado constantemente. E o que me fez sair disso, né, quando eu morava nos Estados Unidos, foi a internet, cara. Foi o canal. Eu conciliava entre meus trabalhos e conciliava entre o canal, e acabou que o canal deu certo, o canal funcionou, o canal foi pra frente. E eu não planejava nada disso, eu não tinha nem noção, deve fazer uns 5 anos isso. Aqui vocês puderam observar, que aí eu não ia nem botar essa parte, mas resolvi deixar, né? Porque no finalzinho, quando ele diz assim, ele trabalhava, né, nos trabalhos duríssimos, e como que ele se libertou disso? Fazendo trabalho na internet. Inclusive ele oferece aqui profissão youtuber, né? É complicado, eu não entraria, porque, por exemplo, para ele fez sucesso, né? Ele tem um canal aí com 1.800.000 pessoas, mas teve que expor sua imagem, né? Teve que ficar famoso. Eu não quero isso, a não ser que tenha outras opções de trabalhar na internet. Se for um trabalho que não tenha que me expor, aí tudo bem, né? Mas mostrar o rosto pra mim já desanima. Enfim, vocês ouviram aqui, né? O que acontece com o brasileiro que vai. Então não ache que assim, tudo tem o seu pró e o contra. Eu acho assim, quem vai pra lá
principalmente de forma ilegal, usufrui um pouco, né, da segurança, é o país bonito, as belezas, mas trabalho feito escravo, meu amigo. Trabalho feito escravo ali para poder ganhar, tem que trabalhar dobrado, né? Do que eu que trabalho aqui. Aí já se você fica no Brasil, aqui também você será muito explorado no setor privado, mas aqui, de uma vez que você é o cidadão do país, né? Aqui você tem sua cidadania de brasileiro, aí tem outras alternativas, né? Então, você ouviu na hora que ele disse assim, porque a pessoa tem o desejo de ser como um nativo ali, né? De ter a mesma dignidade, de ter um trabalho melhor. Seria o que nós somos aqui, né? Aqui, se você correr atrás, aqui você pode abrir seu próprio negócio, você pode estudar para... Aqui é os dois caminhos. Ou é você ser dono do próprio negócio, ou você passar num concurso público. Ou então ocupar cargos de confiança no Estado. O que eu não indico aqui é trabalhar de empregado para os outros. Você trabalhar de empregado, você vai ser escravo. Escravo. O patrão vai sugar a tua última gota de sangue. Você vai ser sugado e aí quando você estiver doente, ele te manda embora. Você trabalha, começa a ter sintomas de adoecimento. Ligeirinho, ele vai te mandar pro olho da rua, você ganha as contas e foda-se você. Ele já vai botar uma carne nova, né? Carne nova ali para trabalhar. É assim que funciona o setor privado. O setor público não. Se você passou no concurso público e você trabalhar corretamente, você vai ficar até aposentado. Vai trabalhar até aposentar. Pelo menos na teoria, né? Pelo menos na teoria, que hoje até essa aposentadoria tá difícil. Recebe, mas uma mixaria, né? Eu falo de uma maneira geral. De uma maneira geral. Então tá aí, né? Assim, aqui, eu quis botar isso aqui como uma demonstração de que às vezes você vê muito brasileiro que, igual o Breno, né? O Breno arrotava bacaba aqui pra mim, sabe? É o famoso come feijão e arrota caviar, né? Tipo assim, que a vida dele era maravilhosa, morava em apartamento bom, ganhava muito dinheiro, eu ganho $380 por dia trabalhando. Não, é porque eu trabalho no serviço mais chinfrim, Vitor. Eu trabalho de entregador de comida aqui, eu ganho $380 por dia. Sabe? Se eu tivesse com a saúde melhor e pudesse pegar outros tipos de serviço, eu ganhava muito mais. Muito, muito mais. Nadinha, meus amigos, nadinha. Não, não é bem assim, não. Como se diz, não é bem assim que a sereia canta, não, sabe? Você tem que ter acho que a pessoa que está lá, ela tem que ter um malabarismo muito grande, assim, para fazer esse dinheiro sobrar, pra ter uma sobra ali, poder mandar para o Brasil. Então, eu acho que no fundo, teve até umas pessoas que falaram lá atrás para mim, disse, olha, eu lembro quando eu estive lá em abril, eu escutei não, eu recebi mensagens aqui de inscritos nesse canal falando assim, olha, fica longe, cara, fica longe, não dá o endereço do hotel, não marque encontro, não queira estar perto, porque eles vão tentar fazer alguma coisa de ruim para você, porque eles estão te odiando, porque enquanto eles estão lá trabalhando, se bem que eles estavam foragidos, né? Mas vamos botar por hipótese, né? Pelo menos o Marcelo eu sei que estava lá trabalhando. Enquanto o Marcelo estava lá trabalhando lá no restaurante, lavando prato, servindo comida, ele sabia que tu estava batendo perna, fazendo compras, andando. Ele que mora lá não faz isso. E tu saiu do Brasil e foi fazer isso lá, né? Tu acha que isso aí não matou ele de raiva por dentro? E aí o grande desejo é sabotar. Mas eu venci. Eita, carro de som ali. Então era isso, meus amigos. Aqui para finalizar, né? Eu quero dizer para vocês que como eu disse na introdução aqui, né? O Breno, ele tá colhendo. Para mim isso aí é a lei da semeadura, né? Ele tá colhendo o que ele plantou. Então tá lá, né? Quem é que tá ajudando ele agora, né? Ninguém. Tá jogado lá. Certa vez o irmão dele, Marcelo, falou que lá em Boston ele aplicou golpes em muitas pessoas. Dinheiro emprestado, favores. Ele traiu, ele aprontou com muita gente. Então ele agora, você acha que se ele fosse assim uma pessoa que tivesse boas amizades, tivesse construído um bom caminho para ele, vamos dizer que no momento de crise, de doença, alguma coisa, ele não ia ter as pessoas para de alguma forma ajudá-lo? Tem, meus amigos. Teria, né? Mas o que ele fez?
Só atitudes ruins, né? Só atitudes ruins. Aí tá aí colhendo agora, né? Eu não tenho nenhuma pena dele, como eu disse, eu quero que se dane. Não quero perto de mim. Como diz o outro, graças a Deus não vai vir pra cá. Não vai estar perto de mim aqui. E que se foda pra lá. É essa a minha visão. Eu gostaria muito que você deixasse aí os seus comentários sobre este caso. As kitnet dele aqui, pelo que eu tô sabendo, tá meio largado. Ele disse que ele entrega pra alguém, quando dá, alguém vai lá, olha. Acho que nunca tá tudo alugado aquela. Eu lembro há um ano atrás, quando eu quis alugar lá uma kitnet dele, tinha 3 moradores só. De 25 kitnets, tinha 3 ocupados. Se eu tivesse ido morar lá, eu ia ser o quarto inquilino a morar lá. Então, o trem meio largado, que ele não tá aí, né? Então, tá aí. Esse é o fim. Esse é o fim que tem, né? Vamos ver o que acontece mais pra frente aí. De repente, se ele morreu, se ele for preso, mais pra frente aí eu dou a notícia pra vocês, né? Então, a pessoa, eu digo pra vocês, a pessoa que ele humilhou, que ele sacaneou, tá muito melhor. Vocês concordam comigo? Tô aqui de boa, no conforto da casa que eu construí, pelo menos por enquanto, né? Meu salário todo mês, não tô passando fome, tô de boa, de boa. Planejando o que eu vou fazer mais pra frente. E ele tá lá, feito não, igual um mendigo, né? Virou mendigo nas ruas de Boston. Lá tem, pessoal, lá tem. Tanto em Boston quanto em Nova York. Não é muito igual você vê em São Paulo, Rio de Janeiro, mas tem. Você anda ali, você vê 3, 4 debaixo de um viaduto. É sempre perto assim de onde tem movimentação de gente, eles ficam por ali. É para pedir ajuda, pedir esmola, pedir comida, alguma coisa. E sempre são homens, né? É isso aí, eu queria muitos feedbacks aí de vocês, tá? Fiquem à vontade, obrigado aí aos que me ouviram. E pegue isso como lição, né? O Breno foi mais um que tá aí colhendo o que plantou. Então, continuemos no caminho do bem, mas sempre nos protegendo do mal, né? A gente tem que se proteger do mal, não deixar o mal querer fazer da gente gato e sapato. É isso. Grande abraço a todos.